Agora, representando a Faculdade Presbiteriana Mackenzie, convido o coordenador do curso de Direito, o Dr. Antônio Renato, professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, e sua palestrante convidada, doutora Isabelle Gravatar, advogada, doutoranda em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, mestre em Direito Público, especialista em Direito e Processo do Trabalho, especialista em Direito Empresarial, professora de Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Rio de Janeiro, e de cursos preparatórios para concurso público, que falará sobre o tema o teletrabalho e a pandemia do Covid-19. Vocês me ouvem? Tá bom o áudio? Ah, que bom. Eu peço desculpas em primeiro lugar. Eu estou com a câmera fechada porque o meu sinal não está muito bom e às vezes corta, por isso que eu tenho mantido a minha câmera fechada. Mas estou acompanhando todas as palestras e gostando muito do evento. Desde já, parabenizo a coordenação do evento pela iniciativa. Acho que é algo inédito, né? Nunca vi um evento anterior realizado na academia, onde a coordenação do evento, né, conseguisse reunir tantas coordenações diferentes, né, das instituições do Rio de Janeiro. O evento, sem dúvida, é uma festa para o direito, para os nossos alunos também, que têm a oportunidade de participar e de conhecer, né, as diferentes coordenações e palestrantes de todos os cursos de direito do Rio de Janeiro. Então, desde já, eu parabenizo pela iniciativa. Representando aqui o Mackenzie, né, na condição de coordenador acadêmico e do coordenador do curso de Direito, a palestra de hoje fala muito sobre nós, né, porque o Mackenzie tem no seu projeto pedagógico de curso exatamente um olhar sobre os direitos humanos. O nosso caminhar sobre os direitos humanos ele tem uma presença marcante sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Foi algo que, como o professor Paulo Emílio, né, que é avaliador do MEC, conhece muito bem, através da sua exposição, né, acompanhamos, que a inclusão das pessoas com deficiência foi uma temática que bateu fortemente a porta de todas as instituições no Rio de Janeiro. E por isso a gente optou, então, ter um projeto pedagógico no Mackenzie, onde esse viés dos direitos humanos, mas com esse olhar sobre a inclusão das pessoas com deficiência, fosse respeitado. O Mackenzie, né, esse ano está em festa. O Mackenzie completa 150 anos. Na verdade, a gente está indo agora para 151, mas por força da pandemia, as comemorações que seriam no ano passado foram transferidas para esse ano. E o Mackenzie Rio, em especial, esse ano completa 16 anos. E exatamente nessa semana que a gente vem fazendo os nossos eventos comemorativos. Dentre eles, na semana passada, foi realizada uma atividade na nossa nova sede de Botafogo, onde o Mackenzie, nos próximos meses, estará deslocando as suas atividades para Botafogo. E a gente tem um olhar muito significativo para esse novo movimento do Mackenzie no Rio de Janeiro. A nossa fala, né, central dessa noite vai ser dirigida pela professora Isabelle Gravatar, que aqui no início do evento, né, vimos a importância da professora Isabelle Gravatar no meio acadêmico, né, da sua participação muito significativa em cursos preparatórios, é uma marca que ela carrega, e em eventos onde tem a oportunidade de participar junto com a Isabelle, ter a Isabelle do meu lado, isso é algo significativo, né? Onde chega, sempre que a gente vai começar algum evento, professora, dá licença, mas eu fui sua aluna, viu? Eu fiz o curso da UAB e fiz em Direito do Trabalho, então eu acho que o Mackenzie não poderia ser melhor representado nessa noite, um evento de tamanha importância, senão pela professora Isabelle Gravatar, a quem eu passo a palavra, e deixo a todos vocês as portas do Mackenzie abertas, quando quiserem fazer uma visita, tomar um café, conhecer um pouco mais, bater um papo, dividir, né, dúvidas quanto à coordenação, que nós, coordenadores, a gente não faz um curso de direito para ser coordenador, né?
gente acaba acontecendo na vida da gente ser coordenador de direito. Então, a todo instante existem novas situações acontecendo e é sempre muito importante a gente estar conhecendo os nossos pares, os nossos colegas e, portanto, as portas do Mackenzie desde já estão abertas para todos vocês. Passo a palavra, então, à professora Isabelle Gravatar para a sua palestra. Boa noite a todos. Boa noite ao meu coordenador, professor Antônio Renato, a quem eu agradeço as carinhosas palavras, mas ele é muito suspeito, né? Afinal de contas, é o meu coordenador. Esse ano está sendo um ano muito diferente, né? Já desde o ano passado a gente está sendo distante, mas a coordenação se mantém muito presente. Então, a gente está virtualmente se encontrando e ele ter feito esse convite para que eu representasse o Mackenzie, eu que sou muito mackenzista, sou aluna do Mackenzie, sou professora do Mackenzie, ano que vem completo 20 anos, né, de docência na casa, então eu fico realmente muito honrada, me senti muito prestigiada e agradeço esse enorme carinho. Cumprimento a professora, a coordenadora, a advogada Andréia Cabo, pelo evento, conforme falou o nosso coordenador, um evento ímpar, um evento que conseguiu reunir todas as faculdades, ou quase todas, coordenadores, professores de diversas áreas, os alunos conseguindo as suas atividades complementares. Então, assim, para quem é da linha acadêmica, a gente percebe a importância desse tipo de evento, não só para aproximar os alunos da CARJ, da OAB, mas para que eles entendam também um pouquinho desse formato, da nossa profissão, olhar o professor também, né, o coordenador, olha aí outros meios que ele pode buscar. Então, parabéns pelo evento, pelo trabalho, e peço que você estenda os meus cumprimentos ao presidente Ricardo, a quem eu conheci na advocacia há uns 30 anos atrás, né? Antes de começar o evento falávamos sobre isso, mas é um ícone, e chegar aqui para falar de direito do trabalho, onde o presidente da CARJ é uma referência em direito do trabalho, é para a gente ficar assim, né? Tá, tudo bem, eu vou dar aqui a minha humilde opinião, né? Mas eu vou falar um pouquinho do que eu venho estudando, de um tema que nós todos estamos vivendo, que é o teletrabalho e a pandemia do Covid-19. Na verdade, como esse teletrabalho está sendo desenvolvido, se realmente é um teletrabalho ou não. E aí eu vou convidar vocês a uma reflexão sobre esse tema, um tema que está no nosso dia a dia, de forma surpreendente, ninguém imaginava. Então, só para que a gente se situe no tempo, a legislação brasileira ela não contemplava o teletrabalho, até que, em 2017, veio uma reforma trabalhista, uma reforma muito polêmica, trazendo direitos e tirando direitos. Então, assim, alguns chamam de deforma trabalhista, ao invés de reforma trabalhista. A gente muda muito o aspecto da CLT, dos direitos dos trabalhadores, e eles inserem na CLT um capítulo sobre o teletrabalho. O que foi muito curioso à época, né? Nós tínhamos teletrabalhadores? Tínhamos, mas poucos. O que é um teletrabalhador? Olha, ele pode trabalhar de casa ou de qualquer lugar. Eu sempre falo que pode ser um home office ou um anywhere office. Ele pode estar de qualquer lugar trabalhando, desde que ele esteja utilizando o quê? Meios de tecnologia de informação. Agora, lá atrás, em 2017, a visão do teletrabalho era: vou contratar uma pessoa e vou deixar que ela trabalhe de casa ou de qualquer lugar. Vamos pensar em reduzir custos, vamos pensar no grande trânsito de uma cidade, vamos pensar em colocar ele mais próximo da família. Bem, em 2017, quando colocam na CLT, o regulamento do teletrabalho, eles vêm com uma pérola que foi excluir o teletrabalhador do capítulo da duração do trabalho. Isso foi um tanto quanto pesado e puxado, porque foi na contramão do direito comparado, do que os outros países estavam fazendo. E a gente agora está sentindo o peso disso. O que era excluir o teletrabalhador, do capítulo da duração do trabalho, é tirar dele o direito a horas extras, a hora noturna, ao controle da jornada de trabalho. E fica aquela, né, interrogação: será que não é possível controlar essa jornada porque estamos à distância? Se estamos conectados?
Então, se o teletrabalho ele pressupõe uma conexão, será que não seria tranquilo a gente fazer esse controle, fazer essa planilha de entrada, de saída? Você está conectado? Vamos lá? Bom, 2017 vem com essa pérola, mas poucos passaram por isso, poucos eram teletrabalhadores, só que veio uma pandemia no ano de 2020, de uma maneira extremamente surpreendente, onde eu me lembro que no dia 13 de março, era uma sexta-feira, eu dei aula pela manhã na faculdade, e assim que terminou a aula, o coordenador que acabou de falar me chama e vamos todos para a sala do diretor, onde se delibera que à noite já não teríamos mais aulas. Nós estaríamos com as nossas atividades suspensas, aguardando que as autoridades se manifestassem a respeito de um lockdown, do que queria acontecer dali para frente. Eu costumo dizer que pela primeira vez nós vivemos uma greve geral mundial. O mundo parou. As empresas fecharam. Todo mundo para dentro de casa. De uma hora para outra. E agora o teletrabalho não podia ser uma escolha. Ele tinha que ser a forma de você sobreviver, de você permanecer no mercado de trabalho. Mas, gente, o impacto foi muito grande. Nem todas as funções, as profissões podem ser realizadas através do teletrabalho. Então, a gente aqui, que está prezando pelo emprego, a gente quer a sobrevivência da empresa, porque se a empresa não sobrevive e eu não tenho um emprego, eu me deparo com determinados cenários onde eu não tenho como dar continuidade se eu não tiver a presença física daquele trabalhador. Em casos extremíssimos, como hospitais, eles tiveram que realmente funcionar, mas em outros tantos a gente não teve mais o profissional trabalhando. Eu me recordo de um fisioterapeuta, à época, eu estava com uma lesão no ombro, e eu estava fazendo fisioterapia, e ele me dizendo assim, Isabelle, como eu posso fazer uma fisioterapia pelo teleatendimento? Eu não posso colocar um aparelho, eu não posso manipular, tem que ser tudo muito diferente. Então, a gente se reinventou. O mundo se reinventou. A gente veio com homeschooling. A gente veio com essa sala de aula, onde eu tenho certeza que todos os professores que falam aqui vão partilhar comigo a verdadeira agonia dos alunos não abrirem a câmera. Por quê? Porque nós não estamos... E aí eu fiquei numa grata satisfação quando estávamos aqui nos bastidores e a Camila disse, eu fui aluna da professora Isabelle Gravatar no online, né? Aquela coisa, ela me reconheceu e eu assim, mas no online, opa, então foi lá. Mas que lá nós gravávamos a aula e a aula era assistida de acordo com a disponibilidade do aluno. O aluno se preparava para ter blocos de 30 minutos, onde a compreensão e a absorção do conhecimento estavam ok. E, de repente, a gente vai para casa, nós mantivemos a regra do presencial com 3 horas e meia de aula. Então, agora o professor, que não é um ator, mas ele tem que falar com uma câmera, ele tem que saber interagir com o aluno que está lá do outro lado, ele tem que também ter a percepção de que, por vezes, o aluno não abre a câmera e não abre o microfone dele porque ele está dentro da casa dele e ele não foi preparado para isso. Porque, como eu disse, de uma hora para outra, a gente foi para dentro de casa. Então, aquela ideia de um teletrabalho em que você se preparava para trabalhar de casa, você tinha um escritório, você tinha um local reservado para tanto, ela foi quebrada. Olha, onde você estiver, na sua casa, aquele cantinho, você vai acionar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, é dali que você vai agora se reinventar. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas é a nossa realidade. E aí, para o direito do trabalho, né? Tamanha surpresa, bom, nós tínhamos a previsão, né, da CLT, nós temos, está lá, mas ela vai se encaixar, como é que vai ser? Agora a gente vai sentir, né? Aqui foi o contrário, a gente tem assim, os usos, os costumes, né? São as fontes materiais que depois fazem surgir a fonte formal, que aí vem, escrevem a lei. Não, dessa vez foi tudo o contrário. A lei estava escrita e agora a gente começou a viver o teletrabalho.
porque a pandemia do Covid nos impôs o teletrabalho. Nesse ano de 2020, 13 de março, eu falei para vocês que começaram os movimentos de vamos todos para as suas residências. Pouco tempo depois, dia 20 e pouco, vem 2 medidas provisórias, 927 e 928, para decretar o estado de calamidade e contemplar o teletrabalho. E dizendo e reconhecendo, olha, o teletrabalho que está lá, naquele artigo 62, que está fora do capítulo da duração do trabalho, é o que todos vocês vão poder realizar. O empregador, ele vai colocar todo mundo para realizar a sua tarefa de casa. Ele pode, através de comodato, colocar os equipamentos para que você consiga exercer o seu trabalho, e isso não será salário, não terá caráter salarial. Gente, o momento ficou caótico, né? Porque, vejam só, psicologicamente, emocionalmente, já estavam todos surpresos, perplexos e devastados. E aí vem o trabalho para dentro da sua residência com gastos. Agora a conta de luz aumentou. Agora o seu Wi-Fi precisa ser mais potente. Agora a sua tecnologia tem que ser melhor. Porque, embora a medida provisória, que nem foi convertida em lei, ela tenha dito que o empregador pudesse conceder em comodato o equipamento, poucos fizeram. E pela CLT, isso é acordado empregado-empregador, poucos fizeram. Mas vamos tentar olhar os dois lados. Eu sempre falo dessa grande importância da gente olhar o empregador. A empresa, gente, ela precisa sobreviver para que o emprego esteja ali. As portas estão sendo fechadas. As empresas não estão suportando, porque não estão vendendo, não estão entregando no mesmo volume de antes. E agora, como fica isso? E esse gasto e essa despesa toda que o empregado está tendo e com o mesmo salário? Eu já escutei assim, agradece porque pelo menos tem trabalho. Tem gente que nem trabalho está tendo. Não, não pode ser assim. E aí, eu penso até um pouquinho mais à frente, mas falando sempre por uma experiência do que a gente está passando, por o que a gente está vivendo, pelo que o Covid está trazendo para a gente, pelas pesquisas que eu tenho feito, né? Então, eu lá no doutorado, nos meus grupos de pesquisa, eu sempre falo, como é que está sendo o teletrabalho? Será que nós estamos tendo um retrocesso e estamos esquecendo o direito do não trabalho? O que seria o direito do não trabalho e o direito à desconexão? Então, eu tenho alguns problemas. Eu tenho a regulamentação que não é adequada, que fala, não vou contemplar horas extras, hora noturna, não vou contemplar controle de horário. Se você é um teletrabalhador, você trabalha daí e está à disposição do seu patrão. A jurisprudência começa a pipocar e dizer, não é bem assim. Se ele levou para casa, ele vai levar com aquele horário que ele tinha no presencial. Só que a gente está criando tipos. Aí vamos para a realidade. Estamos todos sobrecarregados. Por quê? Porque o telefone celular não é um telefone portátil, né? Ele é um atendimento imediato. Tocou o zap, tem que responder. Você não está me respondendo, mas eu estou te ligando. Eu te mandei um e-mail, você ainda não me respondeu. Você viu o horário que eu te mandei esse e-mail? Isso está sobrecarregando o trabalhador. Será que nós teremos um trabalhador saudável no final da pandemia? Não só pelo aspecto psicológico, porque está sendo complicado. Foi como eu disse para vocês, a gente agora partilha um espaço, né? Agora o nosso escritório compartilhado, ele é compartilhado com tudo. A gente tem que parar para atender ao filho, para ajudar o filho que está no homeschooling, para poder ir lavar a louça, para poder ir ao banheiro, tudo você tem que compartilhar com o seu trabalho. E aí o nosso trabalho, ao invés de ser online, será que ele está sendo full time? A desconexão é um direito que, inicialmente, a França veio a defender e que está sendo hoje muito pensado por vários países
como esse direito de não trabalho, de você poder ter esse direito ao descanso, da gente não ter, porque, com toda sinceridade, eu sei que é muito forte quando eu falo isso, eu me lembro do meu orientador, logo no início do meu doutorado, que ele puxou a minha orelha e ele falou assim, por favor, Isabela, esse termo, ele é muito impactante, mas é a minha sensação, isso é um retrocesso à escravidão, é você trabalhar, sem respirar. Então, esse home office, que agora ainda não é um anywhere office, porque você está em casa, literalmente, esse teletrabalho, ele está sendo desenvolvido de uma forma em que a saúde do trabalhador está acabando. Onde a gente tem que pensar que temos todos esses personagens, todas essas características para olhar. É o empregador, que está difícil para ele, é o preço de venda para o cliente, é a forma como a empresa pode lidar com essa crise, mas eu tenho que lembrar que essa mão de obra empregado, ele precisa desconectar. É a mão de obra que está movimentando e que daqui a pouco vai pifar. E aí, sabe para onde é que a gente vai? A gente vai para uma sobrecarga na Previdência, porque a gente vai entrar em outra discussão. E até que ponto também nós teremos acidentes de trabalho? Porque o acidente de trabalho não é tão somente escorregar no trabalho, que também já é uma polêmica. Será que eu escorreguei em casa, isso é um acidente de trabalho ou não é? Eu estava no meu horário de trabalho, levantei na hora do intervalo, fui pegar um café e caí, me machuquei. Mas e as doenças profissionais que são consideradas acidentes de trabalho, como a DORT, que a gente chamava de LER, né? A lesão por digitação? Porque muitos estão digitando o que antes não faziam. Então, vejam bem, todos esses aspectos, eu digo assim, eu chego num momento em que eu tenho mais perguntas e menos respostas, eu tenho muitas reflexões a fazer, mas se a gente não provoca e não para e pensa, a gente não vai conseguir uma solução disso para frente. Então, eu aqui não vim para trazer a solução, até porque nós ainda não temos. Eu vim para instigar vocês, para dizer que é através das nossas comissões de estudos da OAB, é através dos nossos alunos que a gente pode chegar e discutir esses temas e levar a uma futura mudança da legislação ou uma formação de uma jurisprudência que tenha esse olhar. É pensar, será que temos direito também ao não trabalho, à desconexão? Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui presentes, por poderem refletir comigo. Agradeço a Andréia, a CAARJ, ao presidente Ricardo, ao meu coordenador Antônio Renato, a Mackenzie por me possibilitar de estar aqui e deixo para vocês, então, essa reflexão. Vamos pensar o que foi o Covid-19, o que foi essa pandemia com teletrabalho e onde é que a gente vai chegar. Se devemos ou não refletir sobre o direito à desconexão. Muito obrigada e boa noite a todos.